E se eu te dissesse que um jovem tímido, criado em uma família dividida entre duas culturas, acabou se tornando um dos pilares da igreja primitiva? Parece improvável, mas essa é exatamente a história de Timóteo, um discípulo de Paulo que deixou um legado eterno. Você já parou para pensar como algumas pessoas conseguem superar suas limitações e se tornar verdadeiros exemplos de fé e liderança? Timóteo não nasceu pronto. Ele enfrentou dúvidas, desafios e até mesmo resistência por causa de sua juventude. Mas sabe o que é mais impressionante? Ele não apenas venceu essas barreiras, como também se tornou uma peça-chave no ministério de Paulo e na expansão do Evangelho. Hoje, vamos mergulhar na vida de Timóteo e descobrir o que fez dele alguém tão especial. Quero te mostrar como ele passou de um jovem inseguro para um líder confiável e como podemos aplicar as mesmas lições na nossa caminhada espiritual. E prepare-se, porque tem uma curiosidade sobre ele que vai te surpreender, mas isso fica para depois. As origens de Timóteo, uma base familiar em comum. Você já ouviu aquela frase: a árvore que nasce torta raramente se endireita? Pois é, mas no caso de Timóteo, a história foi um pouco diferente. Ele cresceu em uma família dividida, com influências culturais e espirituais completamente opostas. E sabe o que isso fez? Moldou nele um coração aberto para o Evangelho. Timóteo era filho de uma mãe judia, Eunice, e de um pai grego. Isso significa que ele cresceu em um ambiente onde duas visões de mundo se chocavam: o judaísmo tradicional e os costumes helenísticos. Apesar disso, sua mãe e sua avó, Lloyd, garantiram que ele fosse criado na fé judaica. Elas ensinaram a ele as Escrituras desde pequeno, plantando sementes de fé que mais tarde floresceriam sob a orientação de Paulo. A Bíblia menciona isso em 2 Timóteo 1:5, onde lembro-me da fé sincera que há em você, a qual habitou primeiro em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em você. Mesmo com uma base em comum, Timóteo encontrou firmeza na palavra. Mas aqui vai uma curiosidade. Você sabia que a Bíblia menciona explicitamente que Timóteo não tinha pai crente em Deus? Isso pode ter sido um desafio enorme para ele, especialmente em uma cultura onde a autoridade paterna era essencial. No entanto, essa lacuna foi preenchida pela força espiritual de sua mãe e avó. Imagine só, 2 mundos tão diferentes convergindo em uma única pessoa. Parece até uma metáfora da própria igreja primitiva, onde judeus e gentios se uniram pelo Evangelho. Em Atos 16, 1-3, vemos: e aí está a grande lição. Às vezes, nossas origens podem parecer confusas ou cheias de contradições, mas Deus usa exatamente isso para nos preparar para algo maior. Timóteo não deixou que suas circunstâncias o limitassem. Ele permitiu que Deus transformasse sua história em um testemunho poderoso. Será que podemos fazer o mesmo? Como você tem lidado com as 2 culturas da sua vida? A parceria com Paulo, de discípulo a líder. Imagine ser escolhido por uma das figuras mais influentes do cristianismo para ser seu braço direito. Parece um sonho, certo? Mas para Timóteo, isso foi muito mais do que uma honra. Foi uma responsabilidade enorme. E você vai ver como essa parceria mudou tudo. Quando Paulo encontrou Timóteo em Listra, ele viu algo especial nele. Não era apenas a fé herdada da mãe e da avó. Era o caráter humilde e dedicado de Timóteo que chamou a atenção de Paulo. Ele decidiu levá-lo junto em suas viagens missionárias. E assim começou uma das parcerias mais impactantes da Bíblia. Paulo não via Timóteo apenas como um ajudante, mas como um filho espiritual. Em várias cartas, ele se refere a Timóteo como meu verdadeiro filho na fé. 1 Timóteo 1:2. Esse jovem é minha extensão no ministério. Mas aqui vai uma reflexão. Você já parou para pensar no peso dessa responsabilidade? Timóteo era jovem, provavelmente inseguro, e ainda assim Paulo colocou em posições de liderança. Ele o enviou para resolver conflitos em igrejas problemáticas, como em Corinto e Filipos. Isso nos ensina algo poderoso. Deus não espera que estejamos prontos para nos usar. Ele nos capacita no caminho.
Timóteo não nasceu líder. Ele foi moldado por Paulo e pela sua própria disposição de aprender. M. Filipenses 2, 19 e 22. Não tenho ninguém comigo que tenha o mesmo cuidado pelos interesses de vocês. Todos os outros buscam seus próprios interesses, não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo provou o seu valor. Essa afirma. E sabe o que é mais incrível? Essa parceria não foi só sobre Paulo guiando Timóteo. Foi também sobre Timóteo apoiando Paulo. Nos momentos mais difíceis, como quando Paulo estava preso, Timóteo estava lá, ao lado dele, fortalecendo o ministério. É como aquele ditado: atrás de todo grande líder, há uma equipe fiel. E Timóteo era exatamente isso para Paulo. Será que podemos ser esse tipo de pessoa para alguém hoje? Quem está ao seu lado enquanto você enfrenta os desafios de Timóteo, como ele superou adversidades? Vamos ser sinceros. Ninguém gosta de ouvir críticas, especialmente quando está tentando fazer o bem. E Timóteo, bom, ele não foi poupado disso. Pelo contrário, ele enfrentou dúvidas, resistências e até mesmo ataques por causa de sua juventude. Mas sabe o que ele fez? Ele provou que maturidade não tem a ver com idade, mas com caráter. Timóteo era jovem quando Paulo colocou em posições de liderança. E, como você pode imaginar, nem todo mundo ficou feliz com isso. Algumas pessoas questionavam sua capacidade por causa de sua idade. Parece familiar. Hoje, muitos jovens enfrentam o mesmo tipo de preconceito. Mas Timóteo não deixou que isso paralisasse. Em vez disso, ele trabalhou duro para ganhar respeito. Paulo até precisou escrever aos Coríntios dizendo: ninguém menospreze a juventude de Timóteo. Asterisco, 1 Timóteo 4, 12. Essa frase: não se preocupe com o que os outros pensam. Concentre-se no que Deus espera de você. Além disso, Timóteo enfrentou desafios físicos e emocionais. 1 Timóteo 5, 23. Isso, Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. Agora, pense nisso. Quantas vezes nós usamos nossas fraquezas como justificativa para não agirmos? Timóteo nos ensina que Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. Ele transforma nossas fraquezas em pontos fortes quando estamos dispostos a confiar nele. Será que podemos aprender com Timóteo a enfrentar nossos desafios com a mesma perseverança? Lembre-se, 2 Timóteo 4, 7, 8. Asterisco, pente, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. O legado de Timóteo. Então, o que podemos aprender com Timóteo? Que não importa de onde você vem, quais são suas limitações ou quantos desafios você enfrenta, Deus pode usar você para fazer algo extraordinário. Mas aqui vai uma pergunta importante. Você está disposto a confiar nele como Timóteo confiou? A história de Timóteo nos mostra que grandes líderes não nascem prontos. Eles são moldados pela fé, pela humildade e pela disposição de servir. Ele não era perfeito, mas foi fiel. Ele enfrentou críticas, dúvidas e até problemas de saúde, mas nunca desistiu. E sabe o que isso significa para nós? Que também podemos ser usados por Deus, independentemente das nossas circunstâncias. Não precisamos esperar pelo momento perfeito ou pela capacidade ideal. Tudo o que precisamos é de um coração disposto. Mas aqui vai um desafio. O que você tem feito com o chamado que Deus colocou na sua vida? Assim como Timóteo, você pode começar onde está, usando os recursos que já tem. Pode ser no seu trabalho, na sua família, na sua igreja ou até mesmo nas redes sociais. O importante é dar o primeiro passo. Lembre-se do que Paulo escreveu em 2 Timóteo 4, 5. Asterisco, você. Porém, seja sóbrio em todas as situações. Suporte os sofrimentos. Faça o trabalho de um evangelista. Cumpra o seu ministério. Essas palavras ainda ecoam hoje, nos lembrando de permanecer firme. Antes de encerrar, quero te fazer uma pergunta provocativa.
Se você fosse lembrado hoje como Timóteo é lembrado na Bíblia, qual seria o seu legado? Que tipo de influência você está deixando no mundo ao seu redor? Não deixe essa reflexão passar em branco. Aproveite esse momento para agir. Comente aqui embaixo o que você aprendeu com essa história e como pretende aplicá-la na sua vida. E claro, se inscreva no canal e ative as notificações para mais conteúdos que vão te inspirar e fortalecer na caminhada espiritual.